Bem-vindos a mais um episódio do programa Fran na Real, que fala sobre finanças, investimentos e empreendedorismo. Não tem como falar sobre esses temas sem trazer à pauta saúde física e mental. E para isso, hoje trago aqui no nosso bloco Empreendedores de Sucesso uma profissional que eu admiro muito, que fala sobre medicina chinesa, a acupunturista Grazi, que me salvou no período da enchente e que vai ajudá-los nessa jornada, não somente do empreendedorismo, mas que é a nossa vida acelerada. Então, bora agora para o nosso bloco Empreendedores de Sucesso com a Grazi, a acupunturista e empreendedora de sucesso. Bora lá? Estamos iniciando mais um bloco super especial, que é o Empreendedores de Sucesso, onde sentam aqui, ó, nessas mesmas cadeiras que eu estou sentada ao meu lado, empreendedores que passaram por muitas histórias de perrengues, porque a gente sabe que empreender no país que a gente vive não é fácil, e ela está aqui, nada menos do que a Graziela Acupuntura, minha acupunturista, que eu conheci num momento extremamente desafiador da minha vida, que foi a enchente. Fui vítima da enchente, assim como vários outros gaúchos e brasileiros, né? Porque as situações climáticas, elas acontecem, estão aí e que afetam a nossa mente, o nosso corpo. E eu lembro muito bem, assim, de quando eu pesquisei, que foi através das tecnologias, através do Google, que eu achei a Grazi. Olha que interessante, né? Não foi por indicação, foi pelo Google, achei essa profissional, vi todas as avaliações e ela me salvou literalmente em um momento que eu estava extremamente estressada, né? Precisando daquele acolhimento, e que eu já conhecia a medicina chinesa, mas que ela está aqui para não somente trazer essa história, né, de empreendedorismo, de sucesso e de, né, superação também, porque eu já conheço, assim, estou dando alguns spoilers sobre a história dela, mas que ela vai trazer sobre essa cultura que está presente ainda timidamente no nosso país e que traz muitos benefícios para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso bem-estar em geral. E eu sempre falo que a prosperidade, ela está totalmente relacionada a isso. Não somente a questões financeiras, porque aqui a gente fala muito sobre prosperidade, sobre dinheiro, só que a prosperidade, ela não está somente relacionada a isso. É rico termos, né, bem-estar físico, emocional, enfim, então com ela, né? Aliás, com vocês aqui, a Grazi. Tudo contigo. Muito obrigada, agradeço o convite, está sendo um prazer enorme estar aqui contigo, uma honra para mim poder falar um pouquinho da trajetória, falar um pouco sobre a medicina chinesa, que é um assunto, né, que eu sou apaixonada. E é isso aí, o empreendedorismo, ele é muito amplo, né? Ele é muito profundo. E no meu caso, o propósito foi sempre ajudar as pessoas, né, auxiliar a saúde e o bem-estar das pessoas, e foi o que me moveu desde lá do princípio. Então, tendo isso como direcionamento, foi o que fez chegar onde eu tô. E que bacana, assim, porque é exatamente isso. Nossa, eu precisava de umas agulhas naquele momento. Exatamente. Nada vai me ajudar mais do que, porque eu já conhecia a medicina chinesa. Então eu quero que tu explique, antes de a gente entrar na tua história, que tu explique o que é, né, a medicina chinesa, a acupuntura. Talvez as pessoas tenham um pouco mais de familiaridade com a acupuntura, que é uma das técnicas, né, da medicina, essa medicina que ela é milenar. Milenar, exatamente. Né? E eu tive essa experiência lá na China de entender um pouco mais sobre essa cultura, e que tu teve agora também. Né? A gente tem muito assunto, gente. Isso aqui é um poço, né, de cultura e de assuntos para a gente falar, porque é empreendedorismo, é medicina chinesa, é viagem, é cultura. Então, me conta a respeito da medicina chinesa e emenda com essa baita experiência que tu teve lá na China. Ela acabou de chegar da China, trazendo aí, né, não somente experiência, mas muito conhecimento para agregar para nós brasileiros. Sim. Bom, a medicina chinesa, ela é bem ampla, né? A acupuntura
é um dos ramos dela, uma das técnicas que a gente utiliza. A gente tem a fitoterapia, a dietoterapia, o tuiná, que é a massagem, atividades corporais, que é o Qigong. Então, a acupuntura é um desses ramos. E o que a gente busca com a acupuntura? Equilibrar o organismo, né? O princípio, assim, o ideal é manter a saúde e o bem-estar. Mas é claro que na nossa correria de dia a dia, as nossas atividades, a gente vai atropelando um pouco isso e a gente acaba adoecendo e indo buscar esse auxílio. A acupuntura, ela tem uma visão, né, própria, ela analisa o corpo, faz o seu diagnóstico, bem conforme a medicina chinesa mesmo. E através de pontos que nós temos distribuídos ao longo do nosso corpo, ou microsistemas como a orelha, o pé, enfim, a gente regula órgãos e estruturas do nosso corpo para restabelecer a saúde e o bem-estar do paciente, né? E está muito atrelado a medicina chinesa com a cultura do povo chinês. E nesta viagem eu consegui ter essa vivência, né? De ficar imersa ali na cultura deles, nos hábitos, a alimentação. Eles gostam muito do chá, a maneira como eles se alimentam, como eles se exercitam. Isso tudo é uma visão deles e uma acomodação do ser humano com a natureza, com o meio, né? E a gente acaba, num ritmo acelerado, ficando totalmente descompassado disso, né? Totalmente, totalmente. E isso é muito bacana, porque eu tive a experiência, eu fui 2 vezes para a China, né? É uma realidade totalmente diferente da nossa. Eu sempre falo que parece que a gente está num filme o tempo inteiro, né? Porque eles têm hábitos diferentes. É muito comum às 5 horas da manhã eles estarem praticando nas praças yoga. Exatamente. É uma cultura diferente, mas que muito voltada para esse lado da autocura, do autocuidado, que eu digo que é do Criador, né? Nosso corpo, ele tem um mecanismo de defesa que pode trabalhar a nosso favor ou não, né? E tudo depende de como que nós operamos isso, né? E tu sabe melhor do que eu tô aqui falando, porque eu sou uma paciente assídua e eu procuro trazer isso para o meu dia a dia, justamente para reduzir esse ritmo frenético que a gente vive, principalmente o meu mundo, que é o mercado financeiro, ele é extremamente acelerado, então essa busca, né, acho que cada vez mais as pessoas, né, e daí tu pode comentar com a gente, estão buscando por meios que é uma medicina adicional, como é que chama? Complementar, né? Ela é integrativa, na verdade, isso né? Aí, exatamente. Faltou a palavra, integrativa. É integrativa. Mas que, gente, é maravilhosa, né? E só quem já teve essa experiência, teve esse tipo de consulta, porque ela faz uma análise geral daquilo que tu precisa, é um diagnóstico mesmo, de entender como é que está teu sono, de como que está o que tu precisa naquele momento para fazer com que o teu próprio organismo, né, junto com as técnicas, obviamente, trabalhem por ti. Exatamente. É sempre muito particular, muito individualizado o tratamento com a acupuntura, né? Não é chegar, deitar na maca e encher de agulha. Eu sempre preciso dessa conversa, eu sempre peço para o paciente, se tem exames, trazer também. Mas é do sono até o intestino, como é que está a tua alimentação, tudo é extremamente importante para eu entender o que está acontecendo dentro do organismo do paciente. E aí eu consegui atuar da forma mais correta para restabelecer a saúde dele, né? E a gente tem uma ideia que a acupuntura trata dor, né? A dor na coluna, a dor no ombro, mas não, trabalha aspectos emocionais também. Então, pacientes com insônia, pacientes com enxaqueca, pacientes com crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, é uma gama gigante, né? Fibromialgia, que a gente pode atuar com a medicina chinesa. E não tem como falar de uma vida próspera se não for, né, uma vida saudável, onde tu tem um sono de qualidade. Muito se fala e a gente sabe sobre a questão da produtividade, que ela reduz se tu não tiver uma boa noite de sono. Então isso é crucial, porque nada adianta tu ter, né, um dia a dia ali super produtivo e tu não ter uma qualidade de sono, tu não ter uma qualidade
qualidade de vida, né? Sim. Essa é a realidade. E eu lembro direitinho, assim, que a Grazi me salvou, e muito em razão também de ficar muito no celular, porque essa é uma realidade nossa, né? E não é só da gurizada, é de todo mundo, tá todo mundo, né, no celular o tempo todo, e isso acaba afetando não só a questão física, mas também psicológica. Então, quanto a acupuntura e a medicina chinesa, de uma forma geral, nos auxilia nisso, né? E é muito bacana, eu sou super fã, né? E acho um assunto extremamente relevante para a gente trazer, porque infelizmente não é todo mundo que conhece, é algo místico às vezes, as pessoas levam, né, pro lado místico, pro lado religioso, sendo que não é nada a ver. Tem todo um embasamento científico para isso, né? Essa vivência na China também foi bem importante por isso, porque lá eu consegui vivenciar dentro dos hospitais, né? Consegui participar das universidades de medicina chinesa lá. Então, eu tive aula com professores, tive acesso a conteúdos de pesquisa riquíssimos dele. Então, eles se baseiam muito em pesquisas, muito na área científica. E, às vezes, aqui a gente tem a ideia de que não é bem por aí. A gente leva a acupuntura como uma coisa esotérica, né, que mexe com energias. Mas não, tem muita ciência e tem muito estudo envolvido. Muito bacana. E eu fiz questão de trazer, e eu digo que é o Frana Real, justamente para trazer essa realidade daquilo que agrega para a nossa vida. E não envolve só a questão financeira, né? Muito pelo contrário, eu acho que só vai ter uma boa produtividade se tiver uma boa noite de sono, que nem eu falei anteriormente. Mas eu quero sim que tu traga, né, nesses nossos últimos minutos preciosos, essa tua história de empreendedorismo, né? Porque como eu falei no início, empreender no nosso país é um desafio, e ainda mais num assunto que é diferente, né? Que é a medicina chinesa, trazer uma cultura de fora, do outro lado do mundo. Como que foi o teu início? Conta pra gente. Então, eu sempre gostei de cuidar das pessoas, né? Que nem eu havia dito antes. Eu me formei na área da saúde, mas eu senti que faltava alguma coisa. E foi daí que eu tive o prazer de conhecer uma profissional incrível da área da medicina chinesa, que me incentivou muito. Aí, quando eu comecei a estudar, eu não parei mais, né? Só que no início, o meu consultório, eu digo que era uma maleta. Eu carregava essa maleta para cima e para baixo, atendendo os pacientes a domicílio. Depois, comecei a ser convidada para trabalhar em clínicas, né? Clínicas de fisioterapia, clínicas odontológicas também. E fui agregando muito conhecimento e fui me estruturando, né? Para hoje eu conseguir ter o meu espaço, né? Hoje eu tenho um consultório, né, em Canoas. Mas foi tudo uma caminhada, começou pequeno, né? Nunca deixei de acreditar no propósito, né? De cuidar das pessoas, e hoje em dia eu tenho o meu cantinho lá que eu adoro, receber os pacientes para poder ajudar eles da melhor forma possível. Para te ver, as histórias de empreendedores acabam sendo, né, diferentes, ramos diferentes, cada um tem a sua trajetória, mas tem pontos em comum, que é sobre acreditar em si mesmo, não desistir. Todo mundo começa, né, de um ponto, principalmente quando não é de geração, né? Quando tem uma empresa que surgiu do pai, que é diferente, né? Mas quando tu começa do zero, tem os desafios, né? Então é muito bacana, que é sobre acreditar e continuar mesmo diante das dificuldades e acima de tudo o propósito, né? Que, exatamente. Como tu falaste, é ajudar as pessoas, e a partir do momento que tu começa a ajudar as pessoas, isso envolve não só a questão da saúde, mas, né, de uma forma geral, e daí eu trago para o nosso tema que é finanças, investimentos, empreendedorismo. Quando tu traz esse tema que é ajudar as pessoas, tu vai ter sucesso independente da área. Porque nós estamos aqui, eu acredito muito nisso, que é para ajudar uns aos outros, né? Através de muito conhecimento, de muita troca. Isso aqui que a gente está fazendo é extremamente valioso, porque chega em outras pessoas. Então, esse desenvolvimento e, acima de tudo, trazer, né, conhecimento para outras pessoas, sem dúvidas, é o sucesso da vida. Então, muito obrigada, Grazi, pela tua participação. Obrigada, né, por compartilhar a tua história. E obrigada por ajudar as pessoas. Inclusive, sou uma delas e adoro, recomendo muito. Não estou vendendo
vendendo teu peixe aqui, mas é porque realmente esse programa é de muita verdade e eu fiz questão disso, né, de trazer essa realidade de que é ter uma vida próspera e, sem dúvidas, fazer acupuntura, fazer, né, a medicina chinesa faz parte da minha prosperidade, então obrigada. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vamos ao próximo bloco. E aí, o que vocês acharam dessa baita entrevista? Espero que vocês tenham amado a cultura da medicina chinesa, assim como eu. Afinal, ela nos ajuda nessa jornada do empreendedorismo e não somente do empreendedorismo, mas, né, nessa vida cotidiana corrida que nós temos para alcançar, o famoso dinheiro. E depois que a gente alcança o dinheiro aí, super relaxado com a acupuntura, o que a gente faz com o dinheiro? E por isso, agora, apresento a vocês o bloco Tá, e aí, e o meu dinheiro? E a pauta de hoje é super importante, que fala sobre algo extremamente relevante no mundo dos investimentos, que é o famoso risco. É a pergunta que todo investidor faz, né, para um profissional da área e que se faz: qual o risco que eu vou correr, qual o risco que tem determinado investimento, e que infelizmente poucos entendem e sabem dos riscos. E é muito comum do investidor achar que, por exemplo, investindo em renda fixa não vai ter risco, e que está super em evidência sobre uma notícia que parou o Brasil, não somente o mercado financeiro, mas o Brasil inteiro, que é a liquidação extrajudicial do Banco Master, que envolve bilhões de reais e milhões de investidores que terão que lidar com os riscos desse tipo de operação. E esse é o tema que vamos abordar nesse bloco, falando, né, sobre todos os tipos de risco, porque tem muita gente que associa, por exemplo, porque eu vou investir em renda fixa, um CDB. Acreditem, muitas pessoas vão perder dinheiro investindo em CDB, que é considerado investimento sem risco. E sempre eu falo aqui, não existe investimento sem risco. Quem falar que existe está mentindo. Essa é uma versão mais didática e não necessariamente sobre os órgãos reguladores, mas que justamente traz para vocês entenderem os principais riscos que correm investindo, independente do tipo de investimento, das classes de ativos que já falamos, porque não quer dizer que investir no investimento de renda fixa você não está tendo risco. Então, isso e outros temas traremos aqui, então fiquem ligados, porque essa é a pauta do nosso próximo programa, que são, né, nós vamos elencar aqui todos os tipos de riscos para que tu possa investir da melhor forma e, acima de tudo, proteger o seu patrimônio. Antes de adentrarmos na pauta, eu vou responder, né, as dúvidas de vocês do assunto do momento, que é referente nessa liquidação extrajudicial do Banco Master, e que não tem jeito, a gente precisa falar e trazer clareza para uma pauta, né, que envolve muitos bilhões e milhões de investidores. Então, bora lá! Vocês perguntaram aqui qual é o principal risco que o investidor correu ao investir em um ativo do Banco Master. E vos digo, e que está em evidência, é o risco de crédito. Afinal, nós estamos vivenciando, né, uma falta de honra do banco em honrar os títulos, os pagamentos. Então, sem dúvidas, é o risco de crédito. Esse é o risco principal. Mas o risco principal, ele evidencia e traz outros tipos de risco, que é o risco de liquidez. Nós já vimos em outros momentos, antes mesmo dessa liquidação extrajudicial, que era a falta de liquidez desses ativos, ou seja, não se conseguia resgatar ativos do Banco Master, mesmo antes dessa notificação do Banco Central. Não se tinha liquidez. Então, notem que um risco ocasiona outro risco. Então, por isso é imprescindível ter conhecimento, né, sobre esses riscos. E uma exposição que, infelizmente, nem todos os investidores precisavam estar expostos, que é, né, ter um investimento acima da garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até 250 mil, né, limitado por banco emissor,
para retornar esse dinheiro de volta no caso de uma liquidação extrajudicial. Então, assim, iniciamos o tema, espero ter respondido, né, as principais perguntas e dúvidas de vocês sobre esse tema aí que está em evidência, que é tão importante, né, infelizmente, que aconteceu aí no mercado financeiro. E no próximo programa vou trazer, né, um quadro mais educativo, entendendo, né, cada um dos tipos de risco, quais os investimentos se enquadram, né, quais as classes de ativo, e espero poder contribuir nesse universo do mundo dos investimentos. E fiquem ligados porque no próximo episódio nós falaremos sobre todos os tipos de riscos, que é um tema super relevante para quem quer cuidar do seu dinheiro, dos seus investimentos. E, né, como eu sempre falo, mais importante do que cuidar, né, das finanças e dos investimentos é acompanhar as notícias do mercado, não somente do Brasil e do mundo. Então fiquem agora com o Giro de Mercado com Bruno Fanerai. E aí, Fran, pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais uma atualização dos mercados. Bom, por aqui no Brasil, né, a gente segue aí com bastante tensão aí em relação ao caso do Banco Master, né? Lembrando que a gente está falando aí da maior intervenção aí do FGC da história, né? São mais de 40 bilhões em depósitos que serão devolvidos. Esse caso aí tem muito pano para manga, né, e é um ponto importante, inclusive, para destacar com todos os investidores, né? O FGC ele garante até os R$250 mil por instituição, lembrando que ele tem um limite de R$1 milhão para mais de uma instituição e até 4 instituições no prazo de 4 anos. Então é importante aí todo mundo, quem tem dúvida, né, entrar aí no site do FGC, esclarecer, né, caso tenha investimento em outras instituições financeiras de menor porte, né, entender como está o risco da sua carteira. Então, acho que nesse momento é sempre melhor ser mais prudente e reduzir os riscos do que perder a noite de sono, né? Ao redor do mundo, né, a gente segue aí numa agenda positiva, né? Bolsa nos Estados Unidos um pouquinho mais volátil, principalmente por conta do tema da inteligência artificial, né? E a gente vê, por exemplo, empresas como Google voltando a ter destaque, né, depois de um grande receio em relação à posição do Google em relação a esse tema, né, especialmente com a Nvidia tomando as rédeas da situação. Mas, de maneira geral, o mercado bastante positivo, curva de juros nos Estados Unidos, acho que é um tema bastante importante, voltando a ficar abaixo de 4% depois de bastante tempo, o que deve dar fôlego, né, para um mercado mais tomador de risco no mundo todo, né. Além disso, né, voltando aqui para o mercado local, a Bolsa Brasileira segue andando muito bem, né, com novos all-time highs recentes, né, o que traz bastante animação aí para o investidor brasileiro. Tá bom? Seja uma boa semana para todos aí, pessoal. Um grande abraço aí. E aí, gente, espero que vocês, assim como eu, tenham gostado de mais um episódio do nosso programa Fran na Real e acompanhem os próximos, afinal, né? Como já dei spoilers por aqui, o próximo tá imperdível, pois vamos falar sobre um tema tão relevante que são, né, os riscos dos investimentos, além, né, das nossas entrevistas ilustres, fora todos os temas que a gente aborda aqui sobre finanças, investimentos e empreendedorismo. E espero vocês. Até o próximo.